Seja bem-vindo a este momento de direção espiritual profunda. Há circunstâncias na vida em que você tenta, com todas as forças, enxergar uma saída. Você analisa, calcula, repensa, pergunta, imagina possibilidades e busca caminhos. Mas por mais que tente, nada se revela. É como se uma neblina espessa tomasse sua mente e seu coração, impedindo que você veja o próximo passo. Você estende a mão procurando uma direção, mas tudo parece vazio. Você procura respostas, mas tudo o que encontra é silêncio. E esse silêncio pesa. Ele provoca ansiedade. Ele cria a sensação de abandono. Ele faz você acreditar que Deus está distante, quando na verdade é justamente nessas horas que Jesus está mais perto. A falta de visão não significa falta de presença. Quando você não consegue enxergar a solução, Jesus não apenas vê por você, ele entra no território onde seus olhos não alcançam. É no limite da sua visão que a revelação dele começa. É no ponto em que você diz, não sei mais o que fazer, que ele diz, eu sei. É na hora em que você se sente perdido que ele se aproxima para guiar cada passo. Jesus não depende da sua clareza para agir. Ele depende da sua entrega. Ele não espera você saber para orientar. Ele espera você confiar para conduzir. A incapacidade de enxergar não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de que você chegou a um limite humano. E limites humanos são exatamente os lugares onde a graça de Deus se manifesta com mais força. Em toda a Escritura, o Senhor revela caminhos justos quando ninguém via saída. Ele abriu o mar quando não havia mais estrada. Ele acalmou a tempestade quando os discípulos não tinham controle. Ele apareceu ressuscitado quando tudo parecia perdido. Ele ilumina sempre onde a visão humana falha. Hoje, neste encontro, Jesus quer entrar nos espaços da sua alma, onde a confusão tomou o lugar da clareza. Ele quer abrir seus olhos espirituais. Ele quer mostrar que a resposta não depende da sua capacidade de enxergar, mas da capacidade dele de revelar. E ele revela no tempo certo, no modo certo, com precisão divina. Ele sabe exatamente o que você não consegue ver agora e sabe por que você ainda não viu. Ele está preparando seu coração, sua mente e sua fé para receber uma resposta que fará sentido não apenas no presente, mas também no futuro. Prepare seu espírito, porque hoje Jesus começará a iluminar aquilo que a ansiedade escureceu. Hoje, ele começará a revelar o que está oculto, e você perceberá que a solução sempre esteve mais perto do que imaginava, nas mãos daquele que vê tudo, mesmo quando você não enxerga nada. A neblina espiritual, quando a alma perde a capacidade de interpretar o próprio caminho. Há momentos na vida espiritual em que a alma entra em um estado semelhante a uma neblina densa. Você continua caminhando, continua respirando, continua tentando, mas não consegue interpretar o próprio caminho. É como se algo dentro de você tivesse perdido temporariamente a capacidade de perceber direção, sentido ou lógica. Essa neblina espiritual não surge de repente. Ela se forma aos poucos, a partir de pequenas frustrações acumuladas, de decisões difíceis, de cansaço emocional, de expectativas que não se cumpriram, de orações que pareciam não ter retorno. Um dia, você percebe que não enxerga mais claramente, e isso te assusta. A mente tenta entender, mas não consegue. O coração tenta sentir, mas parece confuso. A fé continua presente, mas está silenciosa, aguardando algo que você ainda não sabe nomear. Esse estado não significa ausência de Deus. Significa excesso de peso na alma. Quando você carrega preocupações demais, emoções demais, dúvidas demais, a sua capacidade de interpretar os próprios passos
fica comprometida. Jesus sabe disso. Ele não condena a confusão. Ele a acolhe, como quem observa um filho cansado, tentando caminhar sem força. A neblina espiritual é muitas vezes resultado de exaustão profunda. Não é falta de fé, é excesso de esforço. A alma tenta controlar o que não pode controlar. Tenta prever o que não pode prever. Tenta resolver o que não nasceu para resolver sozinha. E quando a alma chega ao limite, ela perde momentaneamente a nitidez. As sensações se misturam, os pensamentos se embaralham, as percepções se invertem. E tudo o que você vê é uma escuridão emocional que te impede de seguir com segurança. Jesus, porém, entende essa neblina como poucos. Ele conhece o ponto exato onde seu coração se cansou. Ele sabe quando você passou a tentar carregar tudo sozinho. Ele sabe quando sua mente começou a se sobrecarregar. Ele sabe quando o silêncio dele começou a parecer distância. E ele não entra para te cobrar clareza. Ele entra para te oferecer visão. Uma visão que não nasce do esforço humano, mas da revelação divina. É importante compreender que essa neblina espiritual não é castigo, é proteção. Ela impede que você avance de maneira precipitada. Ela te força a parar para ouvir o Senhor. Ela te prepara para receber uma resposta maior do que aquela que você teria visto sozinho. Quando você não consegue interpretar o próprio caminho, é porque Jesus está prestes a mostrar um caminho novo. E é justamente agora, nesse ponto de confusão e cansaço, que Ele te chama para o encontro mais profundo. Aquele em que Ele começará a abrir os olhos do seu coração. O encontro, oração guiada para abrir os olhos do coração e pedir que Jesus revele a resposta. Agora entre em um lugar interior onde nada precisa ser explicado, onde você não precisa provar nada, onde Jesus te recebe exatamente como você está. Respire profundamente. Permita que a respiração acalme sua mente. Solte o ar devagar, como quem entrega um peso invisível. Imagine que Jesus está diante de você. Imagine o olhar dele, cheio de ternura e autoridade. Ele sabe que você não consegue enxergar. Ele sabe que você tentou. Ele sabe da confusão que te acompanha. E ainda assim, Ele te acolhe com um amor que não exige clareza, apenas entrega. Feche os olhos, se puder. Sinta que a presença do Senhor começa a envolver seu coração. Ele não vem para pressionar. Ele vem para aliviar. Ele não vem para cobrar entendimento. Ele vem para iluminar o que você não pode ver sozinho. Agora coloque suas mãos sobre o seu peito, como um gesto de entrega, e repita em silêncio dentro de si: Jesus, eu não sei o caminho, mas eu confio que tu sabes. Eu não enxergo a solução, mas eu confio que tu vês além do que eu vejo. Permita que esse momento se torne um espaço sagrado entre você e Ele. Imagine que Jesus se aproxima ainda mais. Ele levanta a mão e toca suavemente sua testa, como quem toca a porta dos seus pensamentos. Esse toque não força, não invade, não exige. Ele apenas ilumina. Agora imagine que a luz que vem da mão de Jesus começa a penetrar sua mente, dissipando lentamente a confusão. Como alguém que acende uma chama em meio à escuridão, Jesus começa a restaurar sua capacidade de perceber. Agora imagine que Ele toca seus olhos, não os físicos, mas os do coração. Os olhos espirituais que enxergam muito além das circunstâncias. Sinta como esse toque produz calma, como se o interior começasse a despertar de um estado de cegueira. E repita dentro de si: abre meus olhos, Senhor. Mostra o que eu não vejo. Revela o que está escondido. Conduz meus passos onde eu não posso ir sozinho. Respire mais uma vez. Inspire como quem recebe luz. Expire como quem entrega medo.
Agora entregue ao Senhor em silêncio tudo o que você não consegue resolver. Nomeie dentro de si a situação que te confunde. Ofereça a Ele. Não esconda nada. Diga: Jesus, eu entrego isso nas tuas mãos. Eu não consigo ver, mas tu vês. Eu não consigo decidir, mas tu sabes o caminho. Conduz-me, ilumina-me. Fala ao meu coração. Sinta Jesus colocando a mão sobre seu ombro. Ele te sustenta. Ele te firma. Ele te guia. Ele te promete: eu caminharei com você até que a resposta apareça. E é a partir dessa entrega profunda que a revelação começa. Porque a resposta de Jesus não chega primeiro no mundo. Ela chega primeiro no coração. Quando a resposta vem por dentro, o modo como Jesus revela no coração antes de revelar na realidade. Há um modo silencioso, profundo e absolutamente preciso pelo qual Jesus começa a revelar a resposta. Ele fala primeiro ao coração antes de transformar o cenário externo. A maioria das pessoas procura sinais materiais, portas abertas de imediato, mudanças visíveis, confirmações concretas. Mas Jesus trabalha de dentro para fora. Ele é o Deus que ilumina a alma antes de iluminar o caminho. Ele restaura a visão interior antes de mostrar a solução exterior. Ele prepara você para a resposta antes de entregar a resposta. Depois do encontro em que você entregou sua confusão, algo começa a mudar no seu interior. Não é uma visão clara ainda. Não é a solução total. É um movimento quase imperceptível de paz, uma diminuição do medo, um pensamento que surge com mais leveza, uma percepção de que Deus está no controle. Esse é o início da revelação. Jesus não coloca a resposta inteira diante de você. Ele coloca um sentimento de direção, uma paz que substitui a urgência, uma lucidez que se opõe ao desespero. A resposta começa com a presença. Jesus sabe que, se Ele mostrasse tudo de uma vez, você não estaria pronto para carregar. A alma precisa ser restaurada antes de ser guiada. O coração precisa ser fortalecido antes de compreender. A mente precisa ser renovada antes de interpretar. Por isso, a revelação começa como semente, não como estrada completa. Ela nasce como clareza interior, em vez de mudança imediata. Ela nasce como certeza silenciosa. Algo em mim está sendo conduzido. Em muitos momentos da Escritura, Jesus age exatamente assim. Antes de abrir caminhos, Ele acalma corações. Antes de realizar milagres, Ele desperta fé. Antes de transformar circunstâncias, Ele transforma percepções. Em João capítulo 20, versículo 19, antes mesmo de explicar qualquer coisa aos discípulos, Ele diz: a paz esteja convosco. Ele revela no coração o que aconteceria no mundo. A paz foi a primeira resposta. Essa paz interior não é um detalhe, é parte essencial da revelação, porque a resposta certa nunca nasce de confusão. Ela nasce da lucidez que Jesus produz dentro de você. A clareza do coração precede a clareza do caminho. A luz interior precede a luz exterior. É por isso que, mesmo antes de ver a solução, você começa a sentir que não está mais sozinho. A pressão diminui. O medo se reorganiza. A esperança retorna. E ainda que nada tenha mudado externamente, você já consegue respirar, porque o Senhor está guiando por dentro. É exatamente nesse ponto que Jesus começa a revelar algo ainda mais profundo. O silêncio dele não é ausência, é direção, é propósito, é proteção. E é isso que ele mostrará agora. O silêncio que revela como Jesus usa a ausência de respostas para orientar sua alma. Há um tipo de silêncio que não é vazio, não é descaso,
e não é ausência de Deus. É um silêncio cheio de propósito, cheio de direção, cheio de ensinamentos que só podem ser compreendidos quando o coração aprende a ouvir sem depender de ruídos externos. Esse silêncio é uma das formas mais profundas pelas quais Jesus guia a alma. Ele não fala para te deixar inseguro. Ele fica em silêncio para refinar sua percepção. Ele não impede que você veja por falta de amor. Ele retém a resposta porque está preparando você para enxergar aquilo que, neste momento, sua mente não conseguiria compreender. O silêncio de Jesus não é castigo, é movimento, é construção, é cuidado. Muitas vezes, ele silencia para impedir que você avance em caminhos que parecem lógicos, mas que te levariam a feridas. Outras vezes, ele silencia para purificar suas intenções, para que a resposta que você busca não seja moldada pela ansiedade, mas pela paz. Há momentos em que o silêncio é a única maneira de impedir que você se precipite. Ele fecha portas para proteger. Ele interrompe rumos para redirecionar. Ele esvazia expectativas humanas para colocar no centro a vontade divina. A alma, porém, reage com estranhamento quando não recebe respostas imediatas. Ela interpreta o silêncio como abandono. Interpreta a demora como rejeição. Interpreta a falta de sinais como falta de cuidado. Mas Jesus revela que exatamente nesses momentos, Ele está mais próximo do que parece. Ele está moldando o coração, trabalhando nas raízes que você não vê. Ele está colocando ordem nos pensamentos. Ele está quebrando impulsos. Ele está estabilizando emoções. Ele está reconstruindo confiança. Ele está preparando você para sustentar a revelação que virá. A grande verdade é que muitas vezes a ausência de respostas é uma resposta. Quando Jesus não mostra a solução de imediato, Ele está dizendo, espere. Quando Ele não abre a porta, Ele está dizendo, não é essa. Quando Ele não permite que algo avance, Ele está dizendo, eu cuido. O silêncio se torna linguagem. Ele fala através da falta de movimento. Ele fala através da pausa. Ele fala através da espera. Ele fala através do tempo que parece parado, mas que, espiritualmente, está produzindo transformação profunda. Na vida espiritual, o silêncio de Jesus também funciona como um filtro. Ele elimina as vozes que te confundem. Ele enfraquece a influência da ansiedade. Ele diminui a urgência emocional que distorce percepções. Quando tudo fica quieto, o coração aprende a reconhecer o único som que realmente importa. A voz suave que virá no momento certo. O silêncio educa a alma. Ele treina sua sensibilidade. Ele afina sua escuta. Ele cria espaço interior para que, quando a resposta chegar, você saiba distinguir entre o que é de Deus e o que é apenas emoção. É no silêncio que Jesus revela prioridades. Ele te mostra o que realmente importa. Ele expõe desejos que não eram saudáveis. Ele mostra a direção para onde a alma se inclinava sem perceber. Ele revela dependências escondidas. Ele corrige expectativas distorcidas. Ele desarma medos que estavam paralisando você por dentro. A ausência de respostas externas se torna um campo fértil para que ele trabalhe nas respostas internas. Considere quantas vezes na Escritura Deus silenciou antes de agir. Em um dos momentos mais profundos da história, entre a morte e a ressurreição de Jesus, houve um dia inteiro de silêncio. O Sábado Santo pareceu vazio, mas era o momento em que a vitória estava sendo preparada. O silêncio não era abandono, era transição. Era movimento invisível. Era preparação do impossível. Da mesma forma, o silêncio de Jesus na sua vida pode ser o intervalo entre o que parece fim e o que será começo.
O silêncio também revela a disposição do coração. Quando você não vê sinais, surge a pergunta: você confia no caráter de Jesus ou apenas naquilo que ele faz? Você confia na presença dele mesmo sem respostas? Você crê que ele está agindo mesmo quando você não percebe? É no silêncio que a fé deixa de ser teoria e se torna relacionamento. É no silêncio que você aprende a descansar no amor dele e não nas circunstâncias. É no silêncio que você aprende que Deus não se apressa, porque ele nunca se atrasa. Jesus não tem medo de te fazer esperar quando sabe que a espera está moldando você para algo maior e a algo ainda mais profundo. O silêncio de Jesus cria o cenário perfeito para a revelação que virá. A ausência temporária de respostas limpa o terreno, desfaz barulhos internos, esvazia ilusões, torna a alma mais dócil. Abre o coração para a direção verdadeira. Prepara o espírito para receber algo que não seria compreendido antes. O silêncio é, na verdade, um gesto de amor. Ele impede que você se satisfaça com respostas menores do que aquelas que ele preparou. E quando o silêncio cumpre seu propósito, Jesus começa a mostrar o próximo passo. Não o caminho inteiro, mas o primeiro movimento seguro, a primeira luz, a primeira direção concreta. É assim que ele começa a transformar espera em revelação. Quando Jesus mostra apenas o próximo passo, a resposta parcial que salva. Um dos modos mais característicos, amorosos e sábios pelos quais Jesus revela a solução é este. Ele mostra apenas o próximo passo e não o caminho completo. Ele ilumina uma parte e não o todo. Ele oferece uma direção imediata e não o destino final. Para muitos, isso parece pouco. Para Jesus, isso é proteção, é cuidado, é maturidade espiritual, é forma de conduzir você com segurança sem que o peso do futuro te sufoque. Desde os primeiros capítulos da Escritura, essa é a pedagogia divina. Quando Deus conduziu o povo pelo deserto, ele não mostrou toda a extensão da terra prometida de uma vez. Ele guiou dia após dia, passo após passo, com a nuvem e a coluna de fogo. Quando Jesus chamou Pedro, ele não explicou todos os detalhes do discipulado. Ele disse apenas: segue-me. Quando enviou os discípulos em missão, ele os orientou sobre o imediato, não sobre cada desafio futuro. Quando acalmou o mar em Marcos capítulo 4, ele não explicou a tempestade. Ele restaurou a fé deles naquele exato momento. A revelação divina sempre chega na medida perfeita. Jesus sabe que muitas vezes o que te paralisa não é o agora. É o medo do que pode acontecer depois. É a imaginação exagerando cenários. É a ansiedade construindo futuros que talvez nunca existam. Se ele mostrasse tudo, o peso seria insuportável. Você interpretaria mal, ficaria ansioso, tentaria acelerar, tentaria resolver antes do tempo. Por isso, ele mostra apenas o que você precisa para continuar caminhando. Ele acende uma pequena luz no chão, suficiente para o próximo passo, mas não para 10 passos à frente. Porque a fé não precisa de 10 passos, ela precisa apenas do próximo. A resposta parcial de Jesus não é uma resposta incompleta, é uma resposta segura, é uma resposta estratégica, é uma resposta que te ensina a depender dele em cada detalhe. Quando você vê só o primeiro movimento e confia, você experimenta algo que quem vê tudo não experimenta. A direção contínua, viva, detalhada, íntima do Espírito Santo. A cada passo, ele confirma. A cada passo, ele ajusta. A cada passo, ele fortalece. A cada passo, ele revela mais um pouco. A paz que acompanha esse tipo de direção é profunda, porque você não carrega mais a responsabilidade de entender tudo.
Você carrega apenas a responsabilidade de seguir o que Jesus te mostra agora. A solução deixa de ser um peso e se torna um caminho. A ansiedade perde força porque o futuro deixa de ser uma ameaça e se torna uma jornada guiada. A neblina espiritual começa a se dissipar, não porque você passa a saber tudo, mas porque você aprende a confiar naquele que sabe. Jesus também revela respostas parciais para testar e fortalecer o seu coração. Não no sentido de prova punitiva, mas no sentido de maturidade. Ele te ensina a caminhar quando ainda não entende. Ele te ensina a obedecer quando ainda não vê. Ele te ensina a confiar na voz dele mais do que nas suposições da sua mente. Essa obediência pequena, diária, simples, é o que constrói em você uma fé sólida, estável e profunda. A fé que se sustenta no que Deus é, não no que você vê. Muitas das maiores transformações da sua vida vão começar com pequenas direções. Um pensamento de paz que substitui uma decisão precipitada. Um impulso interior que te pede para esperar um pouco mais. Um movimento do coração que te orienta a tentar de novo. Uma certeza silenciosa que te aponta para um caminho diferente do que você planejou. A resposta de Jesus não precisa ser um acontecimento grandioso. Muitas vezes, ela é um sussurro que muda tudo. A resposta parcial também te protege de quedas maiores. Se Jesus mostrasse o caminho inteiro, você talvez correria na frente. Você tomaria decisões sem maturidade emocional. Você interpretaria detalhes que não compreende ainda. Você se apoiaria demasiado na própria lógica. Ele mostra o que você pode carregar. Ele mostra na medida certa. Ele mostra quando seu coração está preparado para obedecer sem se antecipar. E há algo ainda mais belo. Quando Jesus revela apenas o próximo passo, ele cria um relacionamento com você. A revelação se torna diálogo. Você caminha, ele fala. Você espera, ele acalma. Você tenta, ele corrige. Você pergunta, ele responde no momento perfeito. A solução deixa de ser um ponto final e se torna um caminho de intimidade. Um caminho em que você aprende a reconhecer a voz dele com mais precisão. Um caminho em que você descobre que a resposta nunca foi apenas uma informação. A resposta era ele. E quando você aprende a caminhar com Jesus assim, você está pronto para perceber algo ainda mais profundo. Muitas das respostas que você buscava não virão por caminhos diretos, mas por desvios, por mudanças inesperadas, por portas fechadas, por encontros que você não previu, porque Jesus revela respostas escondidas onde você menos imagina. O desvio que é direção. Jesus revela a resposta escondida nos caminhos inesperados. Há momentos em que você ora por uma resposta direta, clara, objetiva, e o que acontece é exatamente o oposto do que você esperava. Uma porta se fecha, um plano desmorona, uma oportunidade desaparece, uma pessoa se afasta, um caminho que parecia certo simplesmente não se concretiza. E diante disso, o coração humano reage sempre do mesmo modo: confusão, frustração, dúvida. Você olha para cima e pergunta: Senhor, o que está acontecendo? Por que o que era para dar certo não deu? Por que tudo está fugindo do meu controle? É aqui que Jesus começa a revelar um princípio profundo. Nem toda porta fechada é fracasso. Muitos desvios são, na verdade, direções. Muitas interrupções são salvaguardas. Muitos atrasos são proteções. Muitas perdas são redirecionamentos da graça. O caminho inesperado não é a ausência de resposta. É a resposta que você não conseguiu reconhecer quando ela chegou. Jesus sabe que existem caminhos que parecem promissores, mas que carregam riscos que você desconhece. Ele sabe de futuras dores
que você não pode prever. Ele sabe de consequências que ainda não se mostraram. Ele sabe de fardos que esse caminho colocaria sobre você. Ele sabe do desgaste emocional que viria depois. Ele vê o que você não vê. E porque vê, ele intervém. Ele fecha portas que você abriria por impulso. Ele interrompe rotas que te afastariam do propósito. Ele redireciona passos que te levariam a ciclos que te machucariam novamente. O desvio é a prova invisível do cuidado dele. O problema é que no momento da frustração você só vê o que perdeu, não o que Jesus evitou. Você só percebe a porta que não abriu, não a tragédia que ele bloqueou. Você sente o vazio da mudança inesperada, mas não compreende que foi a mão dele te movendo para um lugar mais seguro. O desvio dói porque fere expectativas. Mas expectativas não são promessas. E Jesus sempre cumpre promessas, nunca expectativas humanas. Olhe para a Escritura e veja como Deus usa caminhos inesperados para revelar respostas. José só chegou ao propósito depois de ser tirado do lugar que ele acreditava ser seguro. Moisés só encontrou a missão depois do desvio para o deserto. Ruth só encontrou redenção porque um caminho aparentemente sem futuro a levou ao lugar certo. Paulo só descobriu sua vocação porque Jesus o derrubou da estrada que ele julgava correta. O desvio sempre teve a assinatura divina. É no caminho que não estava nos planos que Deus costuma revelar o plano que transforma vidas. A grande questão não é entender o desvio, é discerni-lo. A alma precisa aprender a perguntar: Jesus, o que estás fazendo aqui? Para onde estás me levando? Em vez de lutar para voltar atrás, você aprende a caminhar no inesperado com confiança, porque se foi ele quem moveu, a resposta escondida ali. O desvio é a sala de espera da revelação. É o ponto exato onde ele realinha o coração, remove o que não edificava, quebra dependências, limpa intenções e prepara você para enxergar a solução que não teria visto se tivesse seguido pela rota antiga. Em muitos casos, o desvio é também uma forma de Jesus te desacelerar. Ele conhece seu ritmo e sabe quando você está indo rápido demais, tomando decisões sem lucidez, carregando peso sem perceber, tentando resolver coisas sozinho. O desvio reduz a velocidade, obriga você a olhar ao redor, te faz respirar, te obriga a depender dele de novo. É um cuidado amoroso travestido de interrupção. E há algo ainda mais profundo. O desvio revela quem você é em relação a Deus. Quando tudo segue conforme seus planos, é fácil acreditar. Mas quando os planos quebram, você descobre se confia na vontade de Jesus ou apenas na sua própria capacidade. É no inesperado que a fé se torna viva. É ali que a alma aprende que Jesus não precisa explicar para conduzir. Ele guia com sabedoria que ultrapassa sua lógica. O desvio também te aproxima de encontros que não estavam no mapa. Pessoas que te direcionam, palavras que te levantam, oportunidades que você jamais teria encontrado sozinho, portas que só se tornam visíveis quando outras portas se fecham, coincidências tão precisas que só podem ser providências. A resposta que você buscava pode estar justamente no lugar para onde Jesus te levou, quando tirou você do caminho inicial. E quando você começa a compreender esse mistério espiritual, tudo dentro de você muda. O desânimo cede lugar à expectativa. A frustração se transforma em sensibilidade. A ansiedade se converte em confiança. A pergunta deixa de ser: por que isso aconteceu? E se torna: o que Jesus está revelando aqui? E essa mudança interior é o primeiro sinal de que a solução está próxima, porque depois de entender os desvios, Jesus te prepara para a revelação completa.
Ele não te deixa perdido. Ele não te move sem te mostrar onde chegar. Ele conduz até que os olhos finalmente vejam aquilo que o coração já estava começando a perceber. Como caminhar com Jesus até enxergar a solução completa? Depois de atravessar a neblina espiritual, de entregar a confusão no encontro com Jesus, de aprender a interpretar o silêncio, de receber apenas o próximo passo e de compreender os desvios como direção, chega o momento mais delicado e mais profundo da jornada. Aprender a caminhar com Jesus até que a solução completa se revele. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser impulso e se torna maturidade. Deixa de ser busca ansiosa por respostas e se transforma em relacionamento. Aqui, você não apenas espera que Jesus mostre a solução. Você caminha com Ele enquanto ela se revela. A primeira postura desse caminho é docilidade. A alma precisa se tornar dócil, flexível, sensível à direção do Espírito Santo. Isso significa deixar de lutar contra o que você não controla. Significa permitir que Jesus conduza sem resistência interior. A docilidade é diferente de passividade. Não é inércia. É prontidão obediente. É o coração que diz: Senhor, guia-me pelo ritmo que tu sabes que eu posso sustentar. É o espírito que aceita que a sabedoria de Jesus é maior do que qualquer estratégia humana. Depois vem o exercício contínuo da oração. Não uma oração pesada, mecânica, ansiosa, cheia de repetições vazias, mas uma oração respirável, íntima, onde você conversa com Jesus durante o caminho, onde você apresenta cada pensamento, cada inquietação, cada microdecisão, onde você pede luz não só para problemas grandes, mas para os pequenos movimentos do dia. Essa oração constante cria um vínculo profundo com o Senhor, e esse vínculo permite que você perceba quando Ele guia, quando Ele corrige e quando Ele te pede para esperar. Caminhar com Jesus também exige discernimento. Uma alma madura aprende a distinguir entre impulso emocional e direção divina. O impulso é apressado, barulhento, urgente, inquieto. A direção divina é firme, suave, coerente e traz paz, mesmo quando desafia a lógica. O impulso empurra, Jesus conduz. O impulso confunde, Jesus clareia. O impulso gera medo, Jesus gera confiança. Por isso, discernir é essencial. E discernir é fruto de relacionamento. Quanto mais você caminha com Jesus, mais fácil se torna reconhecer o tom da sua voz interior. Outro aspecto fundamental é confiar mesmo quando Deus não mostra o restante do caminho imediatamente. Jesus nunca prometeu revelar tudo de uma vez. Ele prometeu estar presente em tudo. É essa presença que sustenta o coração quando a resposta ainda não apareceu por completo. A presença dele é mais forte que a ausência de sinais. E é essa consciência que impede o medo de recuperar terreno. O coração maduro diz: mesmo sem ver, eu sei que o Senhor está agindo. Essa certeza silenciosa é a primeira luz da revelação. Caminhar com Jesus também significa ajustar o ritmo interior. Há momentos em que você precisará desacelerar, outros em que Jesus te pedirá para avançar com coragem. Ele adapta o passo dele ao seu para não te esmagar, mas também te conduz ao passo certo quando você tende a ficar parado por medo. Essa dinâmica cria intimidade, porque você começa a perceber que cada movimento tem propósito. Jesus não acelera sem preparar, nem desacelera sem motivo. Ele conhece seu coração por dentro e guia a caminhada no tempo exato. Além disso, caminhar com Jesus até ver a solução exige memória espiritual. É lembrar do que ele já fez. É recordar respostas, livramentos, sinais e caminhos revelados no passado. O inimigo da fé é o esquecimento.
A força da fé é a memória. Quando você recorda aquilo que Jesus já conduziu, o coração encontra segurança para confiar naquilo que ele ainda vai conduzir. A memória espiritual te ancora no que é verdadeiro quando o presente parece incerto. Também é necessário cultivar perseverança. A revelação completa nem sempre chega rápido. Às vezes ela amadurece lentamente, conforme Jesus te prepara internamente. Perseverar não significa insistir de forma ansiosa. Significa permanecer firme na confiança, mesmo quando nada se move por fora. Significa manter o coração aberto, mesmo quando os dias parecem iguais. Significa continuar caminhando, mesmo quando a mente tenta desanimar. Quem persevera ao lado de Jesus sempre chega ao lugar certo. E há ainda um último movimento essencial: interpretar a solução quando ela finalmente chega. Muitas vezes, a resposta aparece de forma tão simples, tão suave e tão lógica que você quase não percebe que foi Jesus quem revelou. A solução raramente chega coberta de espetáculo. Ela chega coberta de paz. Ela chega como algo que se encaixa, como algo que faz sentido, como algo que parece ter estado ali o tempo todo, mas que só agora você tem maturidade para enxergar. E quando a solução aparece, você percebe que Jesus te preparou no caminho para recebê-la. A paz que chegou primeiro era a base, o discernimento era a lente, a perseverança era o alicerce, a docilidade era a postura, a oração era o fio que te alinhava ao coração de Deus. A memória espiritual era o combustível, o desvio era o redirecionamento, o silêncio era o refinamento, o passo de cada vez era a proteção. Tudo convergiu para isso. Jesus não revela soluções. Ele revela caminhos que formam você para recebê-las. E agora que o caminho está estruturado, resta apenas uma verdade final a ser selada. A resposta completa não dependerá do quanto você vê, mas de quem te conduz. E Jesus, que te guiou até aqui, jamais permitirá que você se perca. Jesus já está revelando. Agora o coração precisa aprender a ver. Chegamos ao ponto em que tudo aquilo que Jesus trabalhou dentro de você durante esta jornada se reúne como um único movimento do Espírito. Algo silencioso, porém profundo. Algo simples, porém transformador. Algo discreto, porém definitivo. Depois de atravessar a neblina espiritual, entregar o coração no encontro, aprender a ouvir no silêncio, aceitar apenas o próximo passo e reconhecer os desvios como direção, agora você está diante da maior verdade desta caminhada. Jesus já está revelando. E a revelação não depende mais da clareza dos seus olhos, mas da docilidade do seu coração. A revelação de Jesus não é apenas um momento. É um processo. Ele não te conduz por respostas prontas. Ele te conduz por formação interior, preparando você para reconhecer aquilo que ele está mostrando. A solução não se apresenta apenas como uma mudança externa. Ela começa como uma mudança interna. A verdadeira revelação não é aquilo que você vê, é aquilo que você passa a ser. E agora, depois de tudo o que ele fez, o seu coração está mais sensível, mais maduro, mais lúcido, mais capaz de perceber o que antes passava despercebido. O selo espiritual deste momento é simples e poderoso. A resposta já começou. Mesmo que você ainda não veja completamente, mesmo que o cenário não tenha mudado tanto quanto você esperava, mesmo que as peças ainda não estejam totalmente encaixadas, Jesus já liberou luz, já realinhou seu interior, já removeu o peso que te atrapalhava, já te ensinou a discernir, já preparou o solo do seu espírito para que a revelação se torne clara no tempo certo. A paz, a confiança, a lucidez que nasceram dentro de você são sinais inequívocos
de que Ele está agindo. O coração humano sempre quer saber antes de caminhar. Jesus te ensina a caminhar antes de saber, porque a fé não é instrumento para controlar Deus. É disposição para permitir que Ele conduza. Quando você aprende isso, o medo perde seu domínio, a ansiedade perde sua influência, a angústia perde sua força. O coração descansa porque sabe que está sendo guiado, mesmo quando não consegue ver o caminho inteiro. A verdadeira segurança não está na solução pronta, está na presença constante do Senhor. O selo espiritual também revela algo importante. A solução que Jesus prepara não será pequena. Ela não será improvisada. Ela não será fruto de desespero. Será uma solução pensada, precisa, alinhada ao seu propósito, ao seu crescimento, à sua cura, ao seu futuro. Jesus nunca revela algo que te machuque. Ele nunca conduz você a escolhas que te destruam. Ele nunca te entrega respostas que te confundam. Ele é o Deus da ordem. Ele é o Deus da sabedoria. Ele é o Deus que prepara caminhos enquanto prepara o coração. Por isso, o encorajamento final é claro. Não interprete a demora como ausência. Interprete como construção. Não interprete o silêncio como indiferença. Interprete como direção. Não interprete as portas fechadas como rejeição. Interprete como proteção. Não interprete os desvios como perda. Interprete como redirecionamento. Tudo o que parecia contrário estava, na verdade, alinhado com aquilo que Jesus estava moldando em você. Agora você enxerga mais. Agora você sente diferente. Agora você percebe aquilo que antes te escapava. A revelação completa virá, não por esforço, mas por maturidade, não por desespero, mas por entrega, não por tentativa de controlar, mas por confiança no Deus que guia a história com perfeição. E quando ela vier, você reconhecerá imediatamente: foi Jesus, porque a solução que vem dele traz paz. Ela encaixa, ela não arranca sua paz para se realizar. Ela chega em harmonia com tudo o que ele já plantou dentro de você. Agora respire, perceba sua alma, sinta a leveza que não estava aí antes. Observe como o peso diminuiu, como a visão interior se abriu, como o coração se acalmou. Isso é revelação. Não é emoção, é presença. Jesus está perto. Ele está trabalhando. Ele já começou a mostrar. O que falta não é ele agir. É você continuar caminhando até que seus olhos vejam o que o coração já começou a sentir. Para selar este momento, permita-se rezar profundamente. Jesus, ensina meu coração a ver. Ensina minha alma a reconhecer teus passos. Ensina meu espírito a permanecer na tua paz, enquanto a solução se revela. Eu confio que tu já estás conduzindo tudo. Conduz meu olhar, minha mente, minhas escolhas e meu caminho. Eu espero em ti com confiança e sei que não serei confundido. A revelação está chegando. Jesus está no caminho e o coração que caminha com ele sempre chega ao destino de luz,